Alô, tudo bem? Bom, espero que vocês gostem dessa dica que a gente vai apresentar agora. Trata-se do projeto Terraplanagem. Primeiro eu queria esclarecer que terraplanagem, na escola de engenharia, nós entendemos lá por obras de terra, na disciplina também ligada a obras de terra, que é mecânica dos solos, né? E na hora da prática da obra de terraplanagem, nós esquecemos um pouco, ou via de regra, a questão da geotecnia. O grande problema é que a sociedade acaba contratando um projeto de terraplanagem que, na verdade, é um projeto geométrico, né? É um projeto geométrico, não é um projeto geotécnico, né? É o que os clientes costumam contratar. Ou seja, imaginando aqui esse tracejado como terreno natural, vocês podem ver que os projetos de terraplanagem geralmente vai ter lá seus cortes, né? Cortes, os aterros, né? Das vias, das quadras, né? Aqui um outro aterro, um corte, enfim. Mas aqui não está reproduzido como é o subsolo. Ou seja, nós estamos no projeto de terraplanagem convencional, que está aí no mercado, 98%, 99% são assim, só é um projeto geométrico. Isso está errado, nós temos que ter o projeto geotécnico, né? E o projeto geotécnico, ele vai vislumbrar uma questão fundamental para o problema da obra de terraplanagem, pois, vocês lembram da figura anterior, né? No projeto geotécnico, a gente tem que conhecer quais solos que nós vamos cortar. Veja aqui, eu vou cortar o solo 1 e 2. Aqui eu estou fazendo aterro, tem que saber que eu estou fazendo aterro sobre quais solos, eu tenho que saber a posição do lençol freático, né? Então, o projeto de terraplanagem, via de regra, não tem esses cuidados geotécnicos, né? Então se faz um projeto geométrico e não um geotécnico. E o correto é fazer o geotécnico, onde as camadas que eu vou escavar, né, eu vou conhecer lá previamente no projeto para saber o comportamento. Ao saber o comportamento desses materiais, como tratá-los, como dispô-los na obra, no terreno, né? E pensar então toda essa trajetória que temos que ver com relação à escavação e aterros dos solos. Então, a nossa recomendação para o projeto terraplanagem é que, e essa é a dica, que tenha que ter um engenheiro civil. Ora, muitos que estão me ouvindo são engenheiros civis, né? Só que esses engenheiros civis, ou se estes contratarem alguém especializado, quer seja outro responsável perante a sociedade, é o engenheiro civil, e esse deve fornecer o que eu chamaria de um parecer geotécnico, né? Esse engenheiro civil, ele tem a obrigação de verificar a qualidade da topografia, porque a gente vê aí a sociedade comprando uma topografia cuja qualidade é desejável, ou seja, não tem a precisão adequada, e muitas vezes os taludes acabam caindo em terreno dos vizinhos, quando, mais grave ainda, caindo em área de proteção ambiental permanente. Mas também cabe, na hora de verificar o projeto da planagem, verificar se está claro qual é a implantação. Geralmente os arquitetos urbanistas, né, os projetistas de implantação, que vão lá então tá dando esta informação, né, que seria o projeto básico para a gente começar a pensar no projeto de terraplanagem propriamente dito. E aí, então, de posse desta topografia de boa qualidade, de boa precisão, adequada ao empreendimento, de posse do projeto de implantação bem definido, bem claro, com as suas divisas, né? Nós temos então que fazer o programa, né? As investigações geológicas geotécnicas, né? São aquelas que vão dar a condição, investigações geológicas geotécnicas, vão dar condições de a gente saber as camadas que temos lá nas nossas obras, os solos que nós vamos escavar, o que vamos fazer com esses solos, né, qual o comportamento desse solo remanescente dessa escavação, como vai se comportar esse material se eu for fazer um aterro
de uma via, como vai se comportar esse material como camada de fundação para um piso, para uma casa, para uma estrada, né? Então eu tenho que fazer um planejamento em função do comportamento dos solos que existe naquele empreendimento de terraplanagem. Eu tenho que ver em função do seu comportamento, quer seja no corte, quer seja no aterro, planejar o seu uso mais adequado, né? Então essa é a dica. A dica é que um parecer geotécnico deve ter no seu bojo, né, todas essas questões, um posicionamento, né, do geotécnico, engenheiro civil geotécnico, quanto à topografia, está adequado ou não, tem uma boa precisão, não está implícito problemas de invasão com o vizinho da área de proteção ambiental. As investigações geológico-geotécnicas são suficientes para fazer o projeto geotécnico, para fazer o projeto de terraplanagem, ou precisa mais? O que falta? Qual a dúvida com relação ao comportamento dos solos? E o projeto geométrico está claro, está bem definido, está bem preciso? Existem os elementos gráficos, muitas vezes os projetos chamados de terraplanagem não apresentam precisão dos elementos gráficos, eles são incompletos. Uma outra coisa importante são as especificações técnicas, sequências construtivas, quantitativos, né, necessários e suficientes para uma perfeita obra e a fiscalização da mesma. Quer dizer, tudo isso faz parte de um projeto de terraplanagem. E também nós temos que definir, quando da obra de terraplanagem, como deve ser realizado o controle tecnológico, frequências de ensaios, quais as planilhas vão ser utilizadas, né? Os boletins de campos para controle tecnológico, né? Então, uma série de coisas que fazem parte do projeto de terraplanagem e que hoje a gente não vê isso devidamente colocado nas obras de engenharia. E é isso que é a dica para que a gente melhore a nossa qualidade da obra do projeto de terraplanagem. Só para dar mais uma explicaçãozinha, genericamente eu podia dizer que o terreno está aqui, nesse exemplo, eu vou ter que fazer um corte, um aterro, e para fazer esse corte eu tenho que saber quem eu vou escavar, onde está o nível d'água, a resistência dos solos, né, através da sondagem e a percussão, né? O aterro, vou fazer o aterro sobre quem? Quem é esse solo? Ele vai comportar esse peso? Não vai haver problema de ruptura? Não vai haver problema de recalque? E esse talude de corte? Não temos aqui um problema de estabilidade, um problema de água que vai ficar surgindo nesse talude, instabilizando, né? São essas, então, as questões. Primeiro a gente começa com uma boa topografia, uma boa sondagem, né, locada nessa topografia. A sondagem é esse esqueminha aqui, um tripé, onde a gente faz um furo e obtém as resistências dos solos. Através dela nós vamos definir as camadas típicas dos solos, como aqui 1, 2, 3 no exemplo, né? Para então, em função do comportamento desses solos, verificar problemas de recalque, fluxo de água, estabilidade de talude, empuxos, né? Dimensionar pavimento, piso, fundação, enfim. Sobre a obra de terraplanagem, todas as outras obras nossas estarão presentes. Por isso, toda a importância do projeto de terraplanagem ainda é pouca, porque advirão outras obras sobre estas, que se essas não forem adequadamente colocadas, feitas em projeto e controle tecnológico de execução, nós teremos provavelmente problemas, patologias nessas obras de terraplanagem. Muito obrigado, espero ter ajudado com essa primeira dica aí da minha série. Obrigado.